Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Boa tarde a você que se encontra no Santuário do Pai das Misericórdias e a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Irmãos e irmãs, reunidos em silêncio e recolhimento, iniciamos a celebração da Paixão do Senhor, onde entramos no mais profundo mistério da nossa fé, o amor de Deus revelado na cruz, mistério do amor levado até o extremo. Olhamos para a cruz não como sinal de derrota, mas como sinal de vitória sobre o pecado e a morte. Reconhecemos na cruz o trono do amor, onde Cristo reina não pela força, mas pela entrega. Olhar para Cristo crucificado é aprender a amar com coragem, a perdoar sem medida e a confiar plenamente em Deus, mesmo nas horas mais obscuras. Neste dia, não celebramos a Eucaristia, mas fazemos memória da entrega total de Jesus na cruz, expressão máxima de amor e redenção para toda a humanidade. Em silêncio e profunda reverência, iniciemos a celebração.
pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem, ou ter o aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como uma raiz de terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai,
sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Cristo se fez obediente por nós, obediente até a sua
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que só um morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos
podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus,
mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, que aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas de um, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da Paixão, a igreja não celebra um rito qualquer. Ela nos coloca diante de um mistério, e de um mistério muito profundo na nossa fé. Nós vemos um Deus que morre por amor. O mistério da cruz de Cristo. E talvez
aqui esteja uma das maiores dificuldades da nossa vida: lidar com a cruz. Muitos de nós talvez já brigamos com Deus. Muitos de nós talvez não entendemos por que as coisas acontecem desse jeito dentro da nossa casa. Muitos de nós talvez brigamos com nosso Senhor e dizemos: mas eu fiz tudo certo, por que me aconteceu assim? Por que na minha vida precisa passar por estas lágrimas? E aqui, meus irmãos, existe um mistério da graça. A graça que é capaz de dizer: é necessário reconciliar-se com a cruz. É necessário reconciliar-se com a cruz, porque faz parte do nosso segmento. Ele não nos enganou. Porque no fundo, nós não gostamos dela. No fundo, nós não gostamos nem de escutar sobre ela. Quando nós escutamos uma pregação sobre dor, sobre sofrimento, nós queremos já mudar. Porque nós viemos para receber graça. Só que infelizmente, o nosso coração e a nossa razão, muitas vezes, não consegue perceber que a lógica de Deus é que toda graça vem por meio da cruz. Nós fugimos sim do sofrimento. Nós evitamos a dor. Nós tentamos organizar a nossa vida de tal forma que a cruz não nos alcança. Nós corremos. E quando a cruz chega, porque ela sempre chega, tá? Ela sempre há de chegar. Quando ela chega, nós nos inquietamos, nós nos revoltamos, ou até nós nos fechamos e ficamos bravos com Deus. Lá no Ceará, a gente diz até assim: parece que eu joguei pedra na cruz. Quando na verdade, você só precisa viver bem. Dor, sofrimento, todos nós aqui temos. Mas veja, meu irmão, hoje, contemplando a paixão do Senhor, contemplando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a dar um passo além. Nós somos convidados a não apenas aceitar a cruz nossa de cada dia, mas nos tornarmos amigos dela, reconciliados, porque as coisas não acontecem do nosso jeito e nunca vai acontecer. Porque o maior impedimento de sermos reconciliados com a cruz, amigos da cruz, é porque nós alimentamos a nossa vontade do nosso jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e aqui por trás disso tem um coração orgulhoso, que quer as coisas do seu jeito, na sua hora e no seu tempo. Por isso, hoje, sobre todos nós, o Senhor quer derramar uma graça, a graça de nos tornarmos amigos da cruz. Isso só é possível quando nós entendemos que na vida de Jesus, o sofrimento nunca foi e nunca será ausência de amor. É exatamente no sofrimento o lugar onde o amor se manifesta com maior intensidade, com a possibilidade de ser derramado, de alcançar lugares que nós nunca alcançamos, porque se nós soubermos sofrer, atingiremos um nível que nunca na nossa vida nós vivemos. No coração de Cristo, meu irmão, não há separação entre amar e sofrer. Há uma união aqui perfeita, e sofrimento nunca será ausência de amor. É o lugar da sua manifestação. Jesus, ele nunca veio, ele não veio para eliminar o sofrimento da nossa história. Ele não nos enganou, ele não disse que seria fácil. Ele mesmo disse: no mundo tereis tribulações, aflições, mas coragem, pois eu venci o mundo.
Ele não veio eliminar o sofrimento, ele veio transformar o sofrimento. Porque existe na nossa vida um aspecto que só o sofrimento bem vivido será capaz de nos transformar naquilo que Deus quer que nós sejamos. É por isso que Santa Rosa de Lima nos ensina que a única escada que chega ao céu é a cruz. Não há sofrimento sem ela. E quando nós falamos de sofrimento, talvez no seu coração venham lembranças de feridas da sua história. Mas veja, meu irmão, na cruz, o sofrimento ele deixa de ser absurdo e passa a ser uma oferta. Na cruz, o sofrimento deixa de ser vazio e passa a ser cheio de sentido. Quem se reconcilia com sua cruz, quem se torna amigo da cruz, não desperdiça nada. Na cruz, deixa de ser derrota e passa a ser vitória. Não duvide. O lugar onde Cristo venceu a morte, o lugar onde Cristo venceu Satanás, não foi no terceiro dia, foi no alto do Calvário, quando ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando o sofrimento bater na sua vida, é a oportunidade que você tem de vencer o demônio, vencer a tentação, de amar nosso Senhor, de dilatar o coração, de dizer para Ele que com Ele você padece, porque sabe que por meio do sofrimento e da dor virá a salvação, que é muito maior do que a nossa dor. E isso está estampado na liturgia. A liturgia nos prepara, nos dá 40 dias de preparação. 40 dias para nos prepararmos para celebrar o mistério salvífico, o mistério pascal de Cristo. Mas nos dará também, depois de domingo, 50 dias. Porque a graça, ela é abundantemente maior. É muito maior. É por isso, meu irmão, que nós escutamos na segunda leitura, na carta aos Hebreus, o autor sagrado nos dizer: aproximemo-nos com confiança do trono da graça de Deus. Mas que trono é esse? Padre, onde que está esse trono da graça? Onde eu posso beber, onde eu posso me consumir, onde eu posso ser consumado a partir desse trono, onde eu posso ficar cheio, transbordando. Que trono é esse, Padre? Meu irmão, não existe outro lugar da graça de Deus a não ser a cruz. Da cruz brota tudo. Foi do lado aberto de Jesus que nasceu a igreja. E consequentemente, todos os frutos que nós temos é a partir dela. Mas veja, existe aqui uma tentação. O mundo e aquilo que o mundo vê como instrumento de fracasso, de derrota, Deus revela como trono da graça, trono da misericórdia. A cruz é o lugar onde jorra a graça. A cruz é o lugar onde jorra o perdão. A cruz é o lugar onde jorra a salvação. Mas para experimentar isso, meu irmão, é preciso ter a coragem de permanecer com Jesus. É preciso ter a coragem de sofrer com Ele. É preciso ter a coragem de padecer com Ele. O que você tem perdido por causa do reino? O que tem arrancado de você por causa do reino? É necessário permanecer, porque se não permanecer, nós não experimentaremos isso. E aqui, eu acredito que está um ponto decisivo. Muitos de nós amamos Jesus. Muitos de nós choramos, desejando amar Jesus, mas nós não permanecemos com Ele na cruz. Queremos o Cristo glorioso, mas nós não queremos o Cristo crucificado.
Nós sim queremos a ressurreição, nós queremos cantar o aleluia, nós queremos gritar o aleluia, nós queremos sapatear dizendo que Ele ressuscitou. Nós queremos sim a ressurreição, mas nós fugimos da paixão. Só que não existe ressurreição sem cruz, não existe glória sem padecer. Por isso é necessário reconciliar-se com a nossa cruz. Jesus, na sua agonia, Ele não pede grandes coisas. Jesus, na sua agonia, Ele pede companhia. Ele pede corações que não fujam. Ele pede discípulos que sejam capazes, que tenham coragem de permanecer com Ele, mesmo que a consequência seja também a morte, mas não morte eterna. E talvez hoje Ele esteja olhando para cada um de nós e perguntando: você fica comigo? Talvez diante daquilo que você tem padecido, que você tem sofrido, que ninguém vê, as lágrimas que você tem derramado, que ninguém conhece, nosso Senhor pode te olhar nos olhos e dizer: você fica comigo? Você fica comigo fazendo companhia? Porque Ele não pediu outra coisa a não ser isso. E aqui, meu irmão, ficar com Jesus na cruz significa aceitar que na nossa vida haverá sofrimentos que não poderão ser evitados, mas que podem ser vividos com amor, com leveza. Ama até doer, e quando doer, ame um pouquinho mais. É possível ficar com Ele, é possível padecer com Ele. E aqui eu acredito que está a chave de tudo. O sofrimento por si só, meu irmão, não é capaz de salvar ninguém. Mas o sofrimento, ele vivido com amor, o sofrimento vivido com amor glorifica o Pai. Este foi o ato que nós contemplamos hoje. Este é o ato que nós contemplamos de um aparente fracasso entregue por todo amor. Ele passou por medo, passou por angústias, pediu até que se fosse possível não bebesse daquele cálice. Mas o que nós enxergamos hoje é um derramamento do amor de Deus, um padecimento ao ponto de dizer: seja glorificado, Pai, porque a minha felicidade é fazer a tua felicidade. Por isso eu permaneço, meu irmão e minha irmã. Um amor sacrificial, um sofrimento vivido com amor, glorifica o Pai. Foi isso que Jesus fez. Ele não impediu a morte, mas Ele amou e amou até o fim. E esse amor foi capaz de vencer a morte. Esse amor é mais forte do que a morte. Por isso, meu irmão, não existe capacidade nenhuma humana capaz de fazer isso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo isso parece impossível, parece loucura. Como pode alguém encontrar paz no meio da dor? Como pode alguém conviver com a dor sem perder a paz? Como pode existir alegria no meio do sofrimento? E nós aprendemos isso com o nosso pai fundador, não é verdade? Capaz de dizer: o problema é meu, mas a cara é dos outros, mesmo que a cara seja feinha como a minha. Mas o problema é meu, a cara é dos outros. Nós aprendemos do nosso pai fundador, um homem que se gastou por inteiro, um homem que entregou tudo, que como uma vela no altar se derramou e não teve medo de sofrer. Mas o sofrimento do Padre Jonas agradou a Deus, glorificou o Pai, porque ele soube oferecer tudo
ele ofereceu a Deus? Ele ofereceu até mesmo nos últimos dias da sua vida, por causa da sua doença. Ele ficou muito tempo sem comungar. A Luzia está aqui, o Eto também, e testemunham isso. Ele ficou muito tempo sem comungar porque a doença, ele não podia, qualquer coisa que ele comungasse, ia para os pulmões. Meus irmãos, um homem eucaristizado como o Padre Jonas, um homem que foi capaz de fazer a partir do coração de Deus, derramado no seu coração, a Canção Nova, uma comunidade de amor e adoração, um território eucarístico. Em todos os lugares da Canção Nova tem eucaristia, tem uma capela, por causa do coração adorador do nosso pai fundador, por causa do coração eucaristizado do nosso pai fundador. E no fim da sua vida, até isso Deus pede a ele. Ele fica muito tempo sem comungar, ao ponto de na sexta-feira antes da sua morte, ele recebeu alta no dia 8 de dezembro, dia que ele comemorava aniversário sacerdotal, e os padres fizeram uma carta para o bispo, pedindo para que o nosso pai fundador, o Padre Jonas, comungasse por meio do sangue, através do catéter. E no domingo, um dia antes, ele comungou. A igreja chama de viático, a última comunhão, oferecendo ao Pai, glorificando ao Pai, mas ele ofereceu tudo como a permanência na cruz de Cristo. Eu lembro que o Padre William, quando estava no hospital depois do acidente, né? Ele também passou muito tempo sem comungar. E quando a gente partilhava, ele dizia assim: diante de todas as dores, diante de tudo que ele padeceu, o que foi mais difícil para ele foi receber a visita da ministra da Eucaristia com Jesus e não poder comungar. Ele dizia que assim: pois deixa eu ficar só um pouquinho com Jesus aqui no peito, já que eu não posso. O que é isso? Isso é não perder a oportunidade diante de tudo que acontece. Sabe qual é a diferença dos santos já canonizados para nós pobres mortais? Porque os santos não desperdiçam nada do que eles vivem. Tudo que nos acontece pode ser unido à cruz de Cristo e glorificar o Pai. Mas sabe o que acontece? Quando acontece algo contrário à nossa vontade, nós reclamamos, nós murmuramos, nós ficamos rezando a Deus que passe isso logo. Nós não aproveitamos, nós não saboreamos aquilo que é contrário à nossa vontade. Mas, meu irmão, é necessário pedir ao Espírito Santo a graça de sermos capazes, e assim os santos descobriram esse segredo. Quando o sofrimento nos une a Cristo, ele deixa de ser peso, ele se torna caminho de salvação, caminho de santificação, caminho de intimidade, caminho de transformação da alma, caminho de transformação do coração. Por isso, nós não devemos sair daqui hoje pedindo sofrimento. Nós não somos doidos, nós não somos malucos. Nós não estamos aqui e nós não vamos sair daqui pedindo sofrimento. Isso seria um erro. Mas nós devemos, a partir da paixão de nosso Senhor, nós devemos pedir algo muito mais profundo. Nós precisamos pedir um coração capaz de amar quando o sofrimento vier. Um coração capaz de amar quando o sofrimento vier, e ele virá. Não sou profeta da desgraça, mas basta apenas lembrarmos que nosso Senhor não nos prometeu felicidade eterna neste mundo, porque nós não nascemos para este mundo. Este mundo não nos satisfaz, nada vai preencher o nosso coração neste mundo. Nós precisamos aproveitar de todas as ocasiões. Nós precisamos pedir um coração capaz de amar quando o sofrimento vier, e mais ainda,
Um coração que não fuja das ocasiões de cruz. Nós possamos aprender com os santos a não desperdiçar nada. Porque muitas vezes você pode estar aqui e perguntar: mas padre, traduz aí o que é cruz então. Eu posso dizer para você, se você ainda não sabe, cruz é tudo aquilo que acontece na sua vida contrário à sua vontade própria. Tudo aquilo que acontece na sua vida contrária à sua vontade própria, aproveite por ocasião para abraçar a cruz de Cristo. Talvez você esteja vivendo hoje uma cruz concreta. Talvez você esteja vivendo a dor de uma família, de membros da sua casa que estão longe de Deus, que viveram nesse tríduo pascal como um feriadão. E isso aperta o seu coração, eu sei. Isso faz as suas lágrimas derramarem, porque você quer que aquele que ocupa um grande espaço dentro de você também experimente o que você já experimentou. O amor do seu coração foi encontrado pelo amor de Deus. Talvez você chegou aqui com a enfermidade. Talvez você chegou aqui com uma luta interior. Talvez você chegou aqui com uma profunda solidão. Ou até mesmo uma incompreensão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Talvez você chegou aqui cansado de lutar, porque parece que só tem cruz na sua vida. Mas hoje, meu irmão, Jesus não te pede para entender tudo. Hoje, Ele não te pede explicações até, nem de como você viveu. Ele te convida apenas para se aproximar. Aproxime-se da cruz. Contemple a cruz. E olhe para ela não como um castigo, mas como um trono da graça. Inverta, peça essa conversão do coração. E seja capaz de ouvir novamente aquelas palavras que ecoam no Evangelho, quando Pilatos apresenta Jesus: et homo, eis o homem que tanto amou a humanidade, que já redimiu todo e qualquer sofrimento que você já viveu e que venha a viver. Já está tudo redimido. Eis o homem verdadeiro, eis um homem de verdade, eis o amor levado até as últimas consequências, eis o caminho da salvação. Porque se nós queremos aprender a viver, nós precisamos aprender a amar como Jesus amou, padecendo sofrimento. E deixa eu te dizer uma coisa: toda e qualquer vocação passa pelo sacrifício. Não existe vocação sem sacrifício, sem padecimento, sem entrega. Se queremos aprender a viver, meu irmão, isso começa por um passo muito humilde. E aqui eu quero encerrar. O primeiro passo que nós precisamos dar é deixar de fugir da cruz e começar a permanecer com Cristo. Por isso, feche os seus olhos. Nós vamos encerrar essa reflexão no silêncio desse teclado, para que você seja capaz de olhar para dentro de você e perceber como você tem vivido com a sua cruz. Porque você tem. Peça a Deus a graça de reconciliar-se com ela. Peça a Deus a graça de ser amigo da cruz de Cristo. Por isso, Senhor, nós pedimos hoje, com simplicidade de coração, nós pedimos, Senhor, esta graça. Senhor, quando chegar a nossa cruz, quando chegar a minha cruz, dai-me um coração que não fuja. Dai-me, Senhor, a coragem de permanecer contigo, custe o que custar, mesmo que eu perda, mesmo que eu padeça, mesmo que me arranque pedaço. Senhor, dai-me essa graça, a graça de permanecer. E assim, Senhor, ensina-me a amar o sofrimento.
E pouco a pouco, aquilo que antes era motivo de medo se tornará lugar de encontro. E a cruz, que antes era inimiga, que te dava pavor, se tornará amiga. Porque nós não chegaremos à cruz, no céu, sem a nossa cruz. Amiga que nos conduz ao céu. Escute o próprio Jesus dizer: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Nesse silêncio próprio desse dia, dê a sua resposta. Agora é entre você e Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos
e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos olhos fixos à porta principal, com recolhimento, silêncio, piedade, acompanhemos o rito da adoração à Santa Cruz. Qual pendeu
a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me lhe entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pude eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bote o seu olhar para Jesus agora. Fixe o seu olhar em Jesus aonde quer que você esteja dentro deste santuário. Aproxime o seu olhar da cruz de nosso Senhor. Não como quem se aproxima de um sinal de derrota, mas como quem se aproxima do trono da graça, do lugar onde o amor venceu. Olhemos para Jesus crucificado e deixemos-nos que Ele olhe para nós. Fixe o seu olhar nas chagas, na ferida. Senhor Jesus, quantas vezes nós fugimos da Tua cruz? Quantas vezes nós rejeitamos o sofrimento? Quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós questionamos? Quantas vezes nós nos revoltamos? Mas hoje, diante de Ti, eu não quero mais fugir. Diante de Ti, Senhor, eu quero permanecer. Por isso, eis o amor divino, tão desprezado pelos homens. Eis o amor divino tão humilhado pelos homens. Como pode um amor dar-se por inteiro e não receber nenhum ato de amor verdadeiro?
Escuta essa canção e faça dela como que um sussurro do Espírito brotando no seu coração. Oh amor divino, como pode ser assim, tão desprezado pelos homens? Olha para Jesus. Peça que o Oh Espírito amor venha. divino, como pode ser assim, tão humilhado pelos homens? Jesus é o amor que não foi reconhecido. Jesus é o amor rejeitado. Jesus é o amor ferido. E mesmo assim Ele permanece. Estenda suas mãos em direção a Jesus. Receba esse pedido próprio do Espírito para contemplar. Receba esse pedido próprio do Espírito para amá-lo. Contemplai sobre essa cruz o Filho de Deus, crucificado por amor, Ele morreu para nos salvar. Ergue os seus braços em direção ao crucificado. Escuta. Estenda os seus braços, escuta isso. Contempla o amor. Contempla o amor. Senhor Jesus, diante das tuas chagas, nós colocamos as nossas feridas. Chagas de Jesus, Diante do teu sofrimento, Senhor, nós colocamos as nossas dores. Diante da tua cruz, Senhor, nós colocamos as cruzes da nossa vida. Por isso, chagas de Jesus, fere o nosso coração. Sangue de Jesus inebria-nos. Por isso, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos e contemple e adore Jesus. ó chaga de Jesus, sangue de Jesus, inebriante de amor. Ó morte de Jesus, morrer para este mundo e amar sorte. Ergue os seus braços, solta a sua voz. Permita que o Espírito Santo venha trazer ao seu coração a certeza de que a cruz não é derrota, que a cruz não é fracasso. Sim, Senhor, tu conheces. Senhor, o teu amor seja mais forte do que a nossa dor. Sim, Senhor, que a tua presença seja maior do que todo o nosso sofrimento. Senhor, ensina-nos o segredo da cruz. Senhor, ensina-nos a amar quando doer. Senhor, ensina-nos a permanecer quando tudo for difícil. Ensina-nos, Senhor, a confiar quando eu não entender, meu Deus. Hoje eu te entrego tudo que eu tenho. Hoje, Senhor, eu te entrego as minhas dores. Hoje eu te entrego as minhas lutas. Hoje eu te entrego as minhas resistências. E te peço, Senhor, a graça de um coração que não fuja da cruz. Por isso, solta a sua voz. O Espírito Santo está sendo derramado no nosso coração, trazendo a muitos corações que viviam brigados, porque você pediu para Deus e não aconteceu do seu jeito. Você estava meio que intrigado de Deus.
O ente querido da sua família estava doente e você rezou com piedade, acreditando que o melhor seria a cura do ente querido. E este ente querido faleceu. Erga os seus braços e peça que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus reconcilie o seu coração com a dor, reconcilie o seu coração com o sofrimento, reconcilie o seu coração com a ferida da sua história, de pessoas que passaram pela sua vida e machucaram o seu coração, que te feriram, que te traíram. Ele foi traído, ele foi ferido por primeiro. Por isso tudo que você vive agora é redimido à cruz de Cristo. Tudo que você vive agora é redimido à cruz de nosso Senhor, que pagou um alto preço, que pagou um alto preço. Por isso faça no seu coração a sua oração e o seu propósito de contemplar a cruz de Cristo, de amar nosso Senhor, de permanecer com Ele. Erga os seus braços e peça a graça de Deus de ser refeito nesta hora. Pessoas que chegaram cansadas aqui, pessoas que chegaram feridas por causa de situações, de entes queridos que machucaram o seu coração. Mas o Espírito Santo quer curar o seu coração, contemplando a cruz de Cristo, contemplando a cruz de Cristo e amando o ato mais perfeito do amor. Eis um amor que nos ama sem nenhum merecimento. Por isso coloque os seus pecados, diante da cruz de Jesus. Coloque aquilo que te afasta dele, que te rouba dele. Mais uma vez, escuta, contemplai-o. Olha para ele, no silêncio do seu coração, escutando isso, contemple. Olha para ele. Contemple um Deus que morre para te dar a vida. Contemple um Deus que cura todas as nossas feridas, que recebe os nossos pecados e nos dá a capacidade de viver uma nova vida. Eis a nova vida. Eis agora diante de nós um amor que derrotou a morte, que derrotou o pecado, que devolveu a nós o direito de viver plenamente. Contemplai-o. Canta isso. Contemplai-o e amai-o. Silêncio do seu coração. Faça a sua oração agora. Coloque aos pés da cruz aquilo que mais pesa na sua vida. Peça a Jesus a graça de viver tudo que você tem vivido e viverá com muito amor. Por mais que seja pesado, não fuja mais da cruz. Por mais que custe, que arranque pedaços, não fuja mais da cruz. Recebe, Senhor, o nosso coração pobre. Recebe o nosso coração infiel, oscilante. Nós dizemos que te amamos, Jesus, mas logo esquecemos. Recebe o nosso coração de Pedro, capaz de dizer que doaremos, que entregaremos tudo, mas quando pesa, nós cansamos, Deus, nós temos medo. Recebe, Senhor, o nosso pobre coração.
Recebe, Senhor, a nossa miséria. Nós não temos muito para te dar, mas recebe aqui da canção nova, Jesus, corações desejosos a te contemplar, a permanecer contigo, a não fugir da cruz, a te amar, Jesus, em tudo que nós fizermos. Que qualquer que sejam os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, sejam uma declaração de amor a Ti, porque hoje nós entendemos que não existe maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. Nós nos reconciliamos com a cruz, nós nos tornamos amigos dela e queremos dizer que não existe dom mais precioso do que dar a nossa vida por amor a Ti. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos redimimos. Pela vossa santa cruz remistes o mundo.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja proteção e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso amigo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cristo, sumo sacerdote, veio para nos salvar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. Eis o Cristo, sumo sacerdote, veio para nos salvar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar.
Cristo Jesus, Verbo encarnado, reveste-se da nossa condição. Toma a cruz, assume o sofrimento, aprende no amor a oblação. Eis o Cristo, sumo sacerdote, veio para nos salvar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. O Calvário é o altar da Santa Igreja, rocha viva, nossa redenção. O sol que se põe ilumina o mistério, é luz no sagrado da paixão. Eis o Cristo, sumo sacerdote, veio para nos salvar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. Ele se oferece em sacrifício, se faz dom sobre o altar. Oh amor divino, como pôde ser assim, tão desprezado pelos homens? Oh amor divino, como pôde ser assim, tão humilhado pelos homens? Contemplai sobre essa cruz o Filho de Deus, crucificado por amor, ele morreu para nos salvar. Contemplai-o, contemplai-o e amai-o. Contemplai-o, contemplai-o e amai-o. Ó chaga de Jesus, feri meu coração. Ó sangue de Jesus, inebriai-me de amor. Ó morte de Jesus, faz-me também morrer, morrer pra esse mundo e amar só a ti.
Ó chaga de Jesus, feri meu coração. Ó sangue de Jesus, inebriai-me de amor. Ó morte de Jesus, faz-me também morrer. Morrer pra este mundo e amar só a ti. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, concevai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Meus amados irmãos, a celebração se encerra em silêncio. Mas hoje, em toda a igreja, a Santa Sé nos pede para fazermos uma coleta especial. A coleta para ajudar os lugares santos, os lugares onde a igreja contempla o mistério da salvação, principalmente na Terra Santa. Então todos esses lugares são mantidos a partir da coleta desta missa, desta celebração. Portanto, tem uma última oração, nós sairemos em silêncios e após a saída dos padres, eu peço a sua ajuda para colaborar com essa coleta. Aí perto dos seus bancos, terá irmãos com o jaleco do santuário, para que estes lugares nunca falte o necessário. Entremos ainda mais no mistério, para que assim nós possamos contemplar e amar o amor de Deus. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, e cresça a fé verdadeira, e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor.